Olá, como vai você? Tudo bem? Meu nome é Fábio Felipe. Seja bem-vindo a este canal. Hoje estudaremos mais um tema profético da Bíblia Sagrada no curso Os Livros de Daniel e Apocalipse, sem mistérios. Se você nunca estudou estes livros porque imagina serem de difícil compreensão, não se preocupe, pois os temas serão abordados de maneira didática, tornando simples aquilo que parece ser complicado à primeira vista. Saiba que você pode ajudar este trabalho a crescer, se inscrevendo no canal, curtindo este vídeo e o compartilhando em suas redes sociais. O tema de hoje tem como título As 7 Igrejas do Apocalipse. Neste tema será estudado o conteúdo das cartas a elas destinadas e a sua relação com o capítulo 7 do livro de Daniel. Antes de iniciar este estudo, apenas 2 recomendações. Se esta é a primeira lição que você está vendo, assista às lições anteriores desta série neste canal. Assim você conhecerá os outros assuntos que já foram tratados. E para esta lição, leia os capítulos 2 e 3 do livro do Apocalipse. Assim você estará informado do que será analisado neste vídeo. Estrelas, candelabros, anjos e cartas. Na lição passada, foi dado mais um passo na interpretação profética no livro de Daniel, trazendo para a nossa realidade a revelação de um poder simbolizado por um chifre pequeno que tentou mudar os tempos e a lei e perseguiu o povo de Deus por 1260 anos. Hoje, vamos entender como estes livros, Daniel e Apocalipse, se conversam, completando ou confirmando a mensagem profética comum. No primeiro capítulo do Apocalipse, foi ordenado a João escrever o que viu e mandar às 7 igrejas. Veja a introdução deste assunto. Achei-me no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: Escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e, ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e, no meio dos candelabros, um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito, com um cinto de ouro. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. No verso 11, temos a essência do meio divino de transmissão da mensagem. Escreva num livro o que você vê. E em seguida, João escreve que viu um semelhante a filho de homem no meio de 7 candelabros. Ao final desse capítulo foi explicado alguns dos símbolos vistos. Veja. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Note que o profeta escreveu o que viu a respeito do tempo presente e o que iria acontecer depois. Portanto, uma mensagem dupla em seu sentido, com uma aplicação para os dias de João e outra para o futuro. Observe o significado dos símbolos. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Aquele semelhante a filho de homem na visão é Jesus, pois somente ele vive, esteve morto e está vivo para todo sempre. No verso 13 foi descrito que Jesus está no meio dos candelabros, o que significa que ele está presente no meio dessas igrejas. No entanto, será que era a intenção de João revelar a relação de Jesus apenas com essas 7 igrejas? Em seu tempo não tinha outras igrejas? Para responder a essas perguntas, vamos analisar o conteúdo das cartas. Veja a primeira. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte:
você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Para facilitar o entendimento das cartas, é importante destacar algumas características comuns nelas. Por exemplo, todas foram escritas ao anjo da igreja. Essa informação é valiosa. Será que cada uma dessas igrejas tinha um anjo em particular? Lembre-se que João escreveu o que viu, portanto, anjo deverá ser um símbolo de algo muito maior. Mas símbolo do quê? A resposta está no verso 1 do capítulo 1. Ali foi descrito que João recebeu a mensagem de um anjo. Constitui um contrassenso afirmar que as cartas se direcionam a outros anjos. No entanto, João, na qualidade de profeta, recebeu o apocalipse de um anjo e o transmitiu às lideranças das igrejas do seu tempo. Portanto, este anjo simboliza os ministros, pastores e líderes do povo de Deus. Se o anjo da igreja é simbólico, a igreja destinatária da carta também o é. Já nos primeiros séculos da era cristã, muitos estudiosos concluíram que essas cartas simbolizam a situação espiritual da Igreja de Deus na sua totalidade em 7 períodos distintos, desde o estabelecimento da Igreja por Cristo até a sua segunda vinda no fim da história. Em resumo, todas as cartas descrevem Jesus glorificado como seu autor, o elogio de Jesus pelo que a Igreja fez em seu período, a sua reprovação se necessário, o seu conselho para a correção, a sua advertência em relação aos perigos ou inimigos de seu tempo, o seu apelo para ouvir o que o Espírito diz às igrejas e as suas promessas de recompensa ao vencedor. Veja a seguir o significado das cartas e alguns eventos históricos que marcam o início e o fim desses períodos. Carta à Igreja em Éfeso. A carta à igreja em Éfeso representa o período da era cristã que vai do ano 31, ano da crucificação e ressurreição de Jesus, até o ano 100, data aproximada da morte de João, o último discípulo dos 12 a morrer. O nome Éfeso significa desejável, o que é muito significativo, pois reflete um período da igreja marcado pela pureza doutrinária e grandes avanços evangelísticos. Entretanto, devido aos notáveis avanços evangelísticos, surgiu a oposição por meio de perseguições, inicialmente pelos líderes do povo judeu e em seguida pelos romanos. Neste período, os cristãos eram falsamente acusados dos mais hediondos crimes e tidos como a causa das grandes calamidades. Em muitos casos, eram condenados como rebeldes ao império e peste da sociedade. Grande número deles eram lançados às feras ou então queimados vivos nos anfiteatros. Alguns eram crucificados, outros lançados à arena para serem despedaçados. A igreja neste período foi elogiada por sua perseverança e por ter repelido do seu meio o gnosticismo e seus mestres, os nicolaítas. Contudo, foi repreendida por abandonar o seu primeiro amor, pois em seu tempo teve início a apostasia, sendo por isso chamada por Cristo ao arrependimento. Aos vencedores nesse período foi prometido o direito de se alimentar da árvore da vida, portanto, o direito de receber a vida eterna. Carta à Igreja em Esmirna. A carta à igreja em Esmirna representa o período da era cristã que vai do ano 100 até o ano 313. A palavra Esmirna significa cheiro suave. Neste período, milhares de cristãos foram presos e mortos, mas outros surgiam para ocupar os seus lugares, inclusive dentre os perseguidores que se convertiam ao exército de Cristo. Segundo vários relatos, o bispo ordenado por João, Policarpo, foi morto como mártir queimado vivo no ano 168 ao recusar adorar o imperador como Deus. Nessa carta está escrito: não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. De acordo com o princípio da interpretação profética, onde cada dia representa um ano, estes 10 anos se aplicam a partir do ano 303, quando grandes perseguições foram movidas pelo imperador romano Diocleciano contra a igreja, até o ano 313, quando Constantino,
agora imperador, assinou o Edito de Milão, que concedeu tolerância e liberdade de culto aos cristãos. Aos vencedores nesse período, os fiéis até a morte, será dado a coroa da vida, e não sofrerão o dano da segunda morte. Duas maneiras de dizer que eles receberão a vida eterna. Carta à Igreja em Pérgamo. A carta à igreja em Pérgamo representa o período da era cristã que vai do ano 313 até o ano 538. O nome Pérgamo significa elevação. Foi neste período que a igreja se uniu ao Estado, crescendo em número de adeptos não conversos que consolidaram o paganismo no seio da igreja. É dito que o lugar onde moravam estava o trono de Satanás. Portanto, Cristo e seus ensinos não reinavam em seu meio. Esta apostasia foi simbolizada por meio daqueles que sustentavam a doutrina de Balaão, o qual colocava tropeços diante dos filhos de Israel para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Os nicolaítas, odiados na carta de Éfeso, nessa época foram aceitos na igreja, sendo essa outra reprovação. Ou, em outras palavras, erros doutrinários como orações pelos mortos, mudança do sábado para o domingo, culto de imagens e anjos, veneração de Maria, purgatório e muitos outros passaram a ser ensinados como verdade. Nesse tempo sai de cena o imperador e surge o Papa. Isso aconteceu quando Justiniano, o imperador de Roma Oriental, declarou ser o Papa o cabeça de todas as igrejas, e depois em 538 serem expulsos de Roma os ostrogodos, a última tribo bárbara antagônica ao papado. Assim iniciou o período de supremacia papal, que segundo a profecia deveria durar 1260 anos. Diante de tais circunstâncias, o apelo de Cristo para essa igreja era urgente, portanto, arrependa-se. Aos vencedores nesse período foi prometido o maná escondido na Arca da Aliança, um símbolo de Cristo, o pão vivo que desceu do céu, e uma pedrinha branca que nesses dias significava ser declarado inocente após o julgamento de um tribunal. Prêmios estes que simbolizam a vida eterna. Carta à Igreja em Tiatira. A carta à igreja em Tiatira representa o período mais longo da era cristã, que vai do ano 538 até o ano de 1517. A palavra Tiatira significa sacrifício de contrição. Nesse tempo, a fé simples na palavra de Deus foi sacrificada e substituída por obras e penitências. Nesta carta, os fiéis são elogiados pelas suas últimas obras. Entretanto, foram repreendidos por tolerarem a mulher Jezabel, que se declara profetisa, que ensina e seduz os servos de Cristo a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. No passado, Jezabel foi esposa do rei Acabe. Em seus dias, ela introduziu o culto a Baal em Israel e perseguiu aqueles que se mantinham fiéis ao culto do Deus Criador do céu e da terra. No caso da carta de Tiatira, a mulher Jezabel simboliza os feitos da igreja apóstata na Idade Média com as mesmas prerrogativas. Foi um tempo difícil para o povo de Deus, pois a igreja dominante se afastou da pura doutrina cristã, negou aos fiéis o acesso à palavra de Deus e consolidou os dogmas e tradições assimilados do paganismo. Esse período testemunhou uma forte perseguição, pois no século XII o papado criou sua ferramenta mais cruel de imposição dogmática, o Tribunal do Santo Ofício, a Santa Inquisição, por meio do qual milhares foram mortos. O Papa João Paulo II, no dia 15 de junho de 2004, reconheceu este erro gravíssimo da Igreja e, por meio de uma carta lida numa conferência cujo tema era a Inquisição, pediu perdão pela tortura e assassinatos praticados pela Igreja naquele tempo. Veja como ele se manifestou. É na imitação do próprio Senhor, manso e humilde de coração, que a Igreja deve realizar este serviço. A oração que, nessa ocasião, dirigi a Deus contém os motivos de um pedido de perdão, que vale tanto para dramas ligados à Inquisição como para as feridas da memória, que são as suas consequências. Senhor, Deus de todos os homens, em determinadas épocas da história os cristãos foram por vezes condescendentes em relação a métodos de intolerância e não seguiram o grande mandamento do amor, deturpando assim o rosto da Igreja, tua esposa. Tem misericórdia dos teus filhos pecadores e acolhe o nosso propósito de buscar e de promover a verdade na docilidade da caridade, conscientes de que a verdade não se impõe senão em virtude da própria verdade. Por Cristo, nosso Senhor. Aos vencedores desse período será dado autoridade sobre as nações e a estrela da manhã, que é o próprio Cristo.
Note que em um tempo marcado pela intolerância e perseguição, seus servos foram orientados a suportar a prova como ele suportou. E esses prêmios que receberão simbolizam a vida eterna. Carta à Igreja em Sardes. A carta à igreja em Sardes representa o período da era cristã que vai do ano 1517 até o ano de 1798. A palavra Sardes significa cântico de alegria. Após muitos séculos de trevas morais e espirituais, deveria ter lugar um grande movimento de reforma. Homens como Lutero, Calvino e Zwinglio trouxeram o povo de volta à palavra de Deus. Este retorno pode ser datado no dia 31 de outubro de 1517, quando Lutero afixou nas portas da igreja do castelo de Wittenberg as 95 teses contra as vendas de indulgência, um marco da reforma protestante. Esta é a primeira carta em que não há elogios, apenas palavras de repreensão. Afinal, as obras praticadas davam a aparência que a igreja estava viva, contudo Jesus sabia que ela estava morta. Este duro simbolismo é aplicado aos protestantes que professavam ter descoberto o que significava viver pela fé. Porém, quando separados da igreja dominante, caíram num estado semelhante ao da organização da qual saíram. Seu nome protestantes sugeria oposição aos abusos, erros e formalismo da igreja romana, e o movimento Reforma indicava um retorno aos ensinamentos puramente bíblicos, o que não ocorreu. Pois ao invés de continuarem progredindo na descoberta de verdades bíblicas, os protestantes desistiram de buscar verdades adicionais e cristalizaram as suas doutrinas, igual à sua igreja-mãe. Por isso Jesus os advertiu: lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Era importante que as igrejas protestantes continuassem a crescer no conhecimento da palavra de Deus. Aos vencedores desse período, aquelas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, foi feita a seguinte promessa: elas andarão comigo vestidas de branco e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Um breve anúncio que no período seguinte será estabelecido o juízo celestial e por meio da justiça de Cristo eles receberão a vida eterna. Carta à Igreja em Filadélfia. A carta à igreja em Filadélfia representa o período da era cristã que vai do ano 1798, ano que findou os 1260 anos de supremacia papal, até o ano de 1844. O nome Filadélfia significa amor fraternal. Foi um tempo que a providência divina abriu as portas para as atividades missionárias em quase todas as partes do mundo, e os pregadores buscavam transformar a religião em algo vital e pessoal. Através do estudo dos livros de Daniel e Apocalipse, a cristandade chegou a uma profunda convicção de que a volta de Jesus estava próxima. Este reavivamento culminou com a espera do segundo advento para os anos de 1843 e 1844. Porém, o evento tão esperado não ocorreu, terminando num grande desapontamento. Entretanto, tudo estava previsto na mensagem profética desta carta. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta. Neste caso, a porta aberta simboliza a verdade bíblica sobre a hora do juízo, parte da verdade anunciada nas 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. A referência à sinagoga de Satanás, dos que se declaram judeus e não são, mas mentem, representa o cristianismo nominal que rejeitou a mensagem do advento e disse apoiar na palavra de Deus, mas nega essa verdade ensinando doutrinas e tradições humanas. Por isso a recomendação aos fiéis: conserve o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Note um detalhe importante nessa carta. Em algum momento no futuro, o mundo cristão irá reconhecer nos remanescentes da mensagem profética de Filadélfia que Deus esteve com eles e que continuará com eles na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Eles são fiéis e sabem que apesar do desapontamento que passaram, o seu Senhor vem sem demora. Aos vencedores desse período, Jesus prometeu dar um novo nome, todas as insígnias do reino e o direito de receber a vida eterna. Carta à Igreja em Laodiceia. A carta à igreja em Laodiceia representa o período da era cristã que vai do ano de 1844 até a volta de Jesus sobre as nuvens dos céus. O nome Laodiceia significa o julgamento do povo ou um povo justo. Neste período, Jesus finalizará sua obra intercessora como sumo sacerdote diante de Deus e seus anjos.
Portanto, é o período mais solene da história deste mundo. Ainda que o povo de Deus, nesse período, seja o portador da última mensagem de misericórdia ao mundo às portas de perecer, essa igreja recebeu as mais duras repreensões. Conheço as obras que você realiza, que você não é frio nem quente, porque você é morno e não é nem quente nem frio. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Jesus revelou que um estado mediano morno não lhe agrada. Antes define que o seu povo não tem um compromisso real com a obra do Senhor e predomina a indiferença em seu meio. Pensam ser cristãos, mas na verdade estão muito longe dessa essência. Dizem, rico sou, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Embora Jesus esteja no santuário celestial intercedendo e julgando seus filhos, o estado espiritual da igreja de Laodiceia é de profunda letargia. Jesus aconselha que o seu povo compre dele ouro refinado pelo fogo para que seja rico. Compre vestes brancas para vestir e colírio para ungir os olhos, a fim de que possam ver. Em sentido literal, é óbvio que não temos condição de comprar qualquer um dos itens oferecidos por Jesus. Como a salvação é um dom gratuito de Deus à humanidade, Jesus apelou por essas palavras que seja dado o devido valor às coisas espirituais e nos adverte: eu repreendo e disciplino aquele que amo, portanto seja zeloso e arrependa-se. Ainda que esta geração esteja adormecida, ele insiste, está à porta batendo, desejando ser recebido e promete: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Note que para a geração mais débil foi prometido o maior prêmio, uma demonstração do quanto Deus nos ama e quer nos dar a vida eterna. A relação das cartas com o capítulo 7 de Daniel. No início dos anos 50 d.C., o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses sobre a apostasia que se estabeleceria na igreja antes do dia do Senhor. Veja. Ninguém, de modo nenhum, os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Passado alguns anos, por volta do ano 58 d.C., em Mileto, Paulo retoma esse assunto no encontro com a liderança da igreja de Éfeso. Veja. Eu sei que, depois da minha partida, aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Note que Paulo foi claro ao falar sobre a apostasia na igreja, o que depois João escreveu aos Efésios do Apocalipse como sendo o abandono do primeiro amor. Em Daniel 7 é visto algo semelhante na guerra do chifre pequeno contra os santos do Altíssimo. De um lado, o chifre representa aqueles que deixaram a obediência à lei de Deus, enquanto no outro lado, os santos representam aqueles que se mantiveram fiéis. Nessa guerra, o chifre dominaria como um rei prevalecendo sobre os santos. No Apocalipse, o anúncio dessa luta se repete nas cartas, cada uma delas apresentando a reação dos santos aos inimigos da verdade do seu tempo. Felizmente, em ambas as visões, Deus dará a vitória aos santos. Assim se conclui que o panorama profético é o mesmo, porém ampliado, detalhando a situação espiritual da igreja e os perigos por enfrentar em cada época. Um retrato preciso da atuação de Jesus no meio dos 7 candelabros. Conclusão. Então, você entendeu que as cartas às 7 igrejas do Apocalipse representam 7 períodos da igreja cristã em sua totalidade e que por meio delas foi revelado as lutas e vitórias do seu povo em cada época? Para Deus nada passa desapercebido. Ainda que pareça que o mal prevalecerá, ele tem tudo sob controle. E o principal, em todas as cartas lhe prometeu dar a vida eterna àqueles que forem vencedores em Cristo. E você, está disposto a estar entre os vencedores que aguardam o glorioso retorno de Jesus sobre as nuvens dos céus? Que Deus o abençoe em sua decisão. Finalmente, observe que fizemos a nossa primeira imersão no livro do Apocalipse, trazendo para a nossa realidade que por meio de 7 cartas Deus transmitiu sua mensagem de cuidado e correção à sua igreja em toda a dispensação cristã.
Se você tiver alguma dúvida sobre estes assuntos, escreva nos comentários. Será um prazer ajudá-lo na compreensão destes temas que valem a vida eterna. E na próxima lição será estudado o juízo celestial no capítulo 7 do livro de Daniel. Por hoje, ficamos por aqui. Se gostou do assunto, compartilhe com seus amigos. É importante que eles também conheçam o que você acabou de saber. E não se esqueça, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Que Deus o abençoe e até a próxima.